compartilhamento de tela com vocês, tá? Bom, então, 17/8, a unidade didática ainda é a unidade 1, né, o esporte, conceitos e aproximações, e o livro é do Manuel José Gomes Tubino, né, de 2010, Estudos Brasileiros sobre Esporte, ênfase no esporte e educação. Né? Já já vocês vão entender. Esse é um livro que a gente encontra online, eu até disponibilizei lá no ambiente virtual de aprendizagem. Eu coloquei o livro lá como referência, tá? Né? Não quer dizer que o texto seja obrigatório, não. Vamos nos ater à aula. Então, as unidades didáticas, a gente está nessa primeira, por isso que ela aparece em negrito aqui, né? Esporte, conceitos e aproximações. Bom, para fazer uma contextualização mais direta agora sobre o conceito de esporte do Tubino, ao contrário de alguns autores advindos da sociologia do esporte, o Tubino, ele traz um ponto de vista que representa um outro grupo de intelectuais brasileiros, né? Autores mais críticos consideram que o esporte é essencialmente um fenômeno moderno, ou seja, surgiu do século XVIII para cá, né? E que isso é completamente diferente de tudo que existiu antes. O Manuel José Gomes Tubino, ele faz parte de um grupo de autores que consideram que o esporte sempre existiu, de alguma maneira, e que de 1700, 1800 para cá, ele só assumiu características diferentes, né? Então, eu acho que é uma questão assim da gente já começar a pensar essa ambiguidade. O esporte sempre existiu ou o esporte, como a gente conhece, é uma coisa que surgiu da modernidade para cá, né? Dos anos 1700, 1800 para cá, principalmente 1800, como vocês vão ver na data aí. Bom, dessa forma, então, ele identifica, além dessas três manifestações que a gente vê aí, dessas três classificações, que antes de existir uma prática que a gente pudesse chamar de esporte, existiu ainda o que podem ser chamadas de práticas pré-desportivas, né? Então, as práticas pré-desportivas eram aquelas em que o ser humano, né, o ser humano primitivo praticava como formas de lutas, caça, arco e flecha, lançamento que necessariamente tinham uma finalidade esportiva, né? Mas o sujeito, por exemplo, que ia caçar, que ia lutar, então em algum momento ele se envolvia com essas práticas, então o sujeito para lutar, ele fazia algum tipo de preparação, né? O homem primitivo lá ensinava um para o outro, né? Então, essas práticas elas são chamadas pelo Tubino de pré-desportivas, né? Posteriormente, aí no que a gente já considera como história, nós temos o esporte antigo. O esporte antigo é aquele que vem a partir do momento que nós temos uma chamada história, né, que data mais ou menos aí de uns 3.500 a 4.000 anos antes de Cristo, né, que é com a civilização grega e o surgimento da escrita. Esse esporte antigo, a maior representação que nós tivemos dele foi os Jogos Olímpicos da Antiguidade, da Grécia Antiga, mas existiram outros também. Então, esse esporte antigo é aquele que estava presente lá nos Jogos Olímpicos da Antiguidade e que aconteciam em honra a Zeus, né? Para o Manuel José Gomes Tubino, aquela manifestação ali representava uma coisa que a gente pode chamar de esporte, né? Essa prática, ela perdurou durante um determinado período do Império Romano, e a partir do enfraquecimento do Império Romano, da conversão ao cristianismo, há uma queda nessas práticas, consideradas como esportes, né? E aí a única coisa que a gente pôde identificar durante a Idade Média são alguns jogos, né, mas que não tinham esse mesmo caráter de esporte, né, mas que se mantiveram presentes de alguma maneira. Entre esses jogos que se mantiveram presentes, né, apesar de não serem eventos, né, como eram os Jogos Olímpicos da Antiguidade, sobressaem principalmente o Gioco del Calcio, né, ou Calcio fiorentino, Calcio histórico, que veio a dar origem ao futebol, né, ao rugby e tudo mais.
E também o GD Palm, né? O GD Palm é que veio da origem, por exemplo, né, que alguns consideram como um jogo precursor do handball, né? Considerando isso, então, a gente só vai ver um crescimento das práticas corporais no sentido de esporte novamente a partir do século XIX, segundo o Tubino, que é o esporte chamado esporte moderno. E aí o esporte moderno ele surge a partir de 1820, aí assumindo uma característica um pouco diferente. Essa característica um pouco diferente assumida pelo esporte moderno está principalmente no que os ingleses fizeram na forma de associações, né? Essas associações a gente pode chamar aqui, de maneira simples, de clubes, né? Então começou a se organizar em forma de clubes, né? Já no final do século XIX, a gente pode observar, principalmente em relação ao futebol. Para quem tem a conta da Netflix, aí, né, a conta, tem uma série muito legalzinha de assistir que se chama English Game, né? Que conta um pouquinho do início da profissionalização do futebol. E esse início da profissionalização do futebol mostra ali quando os jogadores deixam de ser simples membros de clubes que se juntam numa equipe para poder jogar sem ter nenhuma recompensa, e quando alguns operários de fábricas, por exemplo, começam a receber um pouco de dinheiro para poder jogar, né? O Moisés está travando aí, possivelmente é da internet. Deu aqui que a internet estava um pouco, estava instável, mas eu estou no melhor lugar da casa, então não há muito o que fazer. Assim, vamos torcer para ela não continuar travando. Se vocês perderem alguma coisa, pede para eu repetir, fazendo um favor. Assim, a gente tenta prosseguir. Então, o esporte moderno é aquele que surge a partir dessa agremiação, a partir da institucionalização, né? Aí esses sujeitos se juntam em algumas associações, em alguns clubes, e começam a se organizar e a organizar eventos